Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Vou fazer aqui uma segunda parte sobre o tema que o Deus de Israel, na verdade, é um anjo. Gravei um pequeno vídeo antes e agora vou gravar aqui a segunda parte, mostrando aqui nas Escrituras que o Deus que as religiões entendem que é o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Eterno, na verdade é um anjo caído. Vamos ver aqui nas Escrituras essas verdades. Só que antes você tem que entender sobre o termo teofania. Esse termo teofania significa, aqui de forma bem simples, Deus no anjo, Deus escondido no anjo, certo? Então, esse termo teofania significa Deus escondido no anjo, mas na verdade é um termo que não é bíblico. Foram teólogos que criaram, inventaram esse termo para dizer que o anjo que aparecia lá a Moisés no Antigo Testamento, entende? A Jacó tal, era um anjo de Jeová e Jeová estava no anjo, certo? Então, teofania é Deus escondido no anjo, mas na verdade esse termo foi inventado, criado, porque é um tipo de marabalismo teológico. Teólogos que entendem que se trata do mesmo Deus, que Jeová é o mesmo Pai do Senhor Jesus, e como eles veem claramente que essas passagens são complicadas de entender, que tem contradições, se você for levar ao pé da letra, ou fazer um estudo mais profundo, tem contradições entre esse ser e os escritos cristãos, então eles têm que fazer um tipo de marabalismo para tentar encaixar as coisas. Por isso foi criado esse termo teofania, Deus no anjo. Então eles ensinam que não era Jeová exatamente ali no Antigo Testamento, mas o anjo de Jeová. Só que isso aí é equívoco e eles se contradizem ao mesmo tempo. Por quê? Porque todo judeu, toda religião cristã, teólogos ensinam que a lei de Moisés foi dada por Jeová. A própria religião sabatista, que dizem guardar a lei, guardar o sábado, eles ensinam, eu digo e provo, e já ouvi e ouço eles falarem sempre que o próprio Deus, olha só, o próprio Deus escreveu nas tábuas da lei com o seu dedo. Eles pregam dessa forma, que o próprio Deus Jeová escreveu com seu dedo nas tábuas da lei. Ué, era Jeová, era um anjo. Entende o tamanho da contradição? E todos assumem que a lei veio da parte de Jeová, veio da parte desse Deus, né? Todos assumem isso, mas na hora de que a gente vai mostrar que na verdade ele era um anjo, aí eles jogam pro campo da teofania, joga para isso aí, entendeu? Não é a teofania, era Jeová no anjo, tá compreendendo? Então eles se contradizem, ficam sem respostas. Aí na hora que você vai mostrar a verdade ali, não, tá aqui é um anjo, não, é porque é a teofania, Jeová no anjo. Mas não era Jeová exatamente. Ué, então quem foi que escreveu com seu dedo lá nas tábuas da lei? Foi um anjo ou foi Jeová? Eles ficam sem resposta. Por quê? Porque, foi Jeová. Porque se eles disser que foi um anjo, então já se contradizem. Mas se eles disser que foi Jeová, também se contradizem. Compreende? Então esse termo teofania é falso, foi inventado por teólogos para esconder de você o Pai verdadeiro, para te enganar. Esse termo teofania não é bíblico, não está nas Escrituras. E realmente era um anjo literal que aparecia ali a Moisés e a outros. Esse anjo, Jeová, certo? É tanto que o próprio Jeová fala em Números 18, aliás, perdão, em Números 12, versículo 8, que falava com Moisés face a face. Realmente Moisés via a face daquele anjo. Está lá em Números 18, 12, versículo 8, né? Então, compreendido até aqui? Compreendido essa introdução? Então, Jeová é um anjo caído. E esse termo teofania é inventado, é criado por teólogos para te confundir. É um marabalismo teológico para você entender que realmente era um anjo quem aparecia. Por isso que a Bíblia chama Jeová de anjo. Mas na verdade é a teofania, Jeová estava no anjo, etc. É aquela
aquele engano que você já deve conhecer. Mas assim, mais o interessante é que os escritos cristãos revela, vou te começar a te mostrar aqui agora, que os escritos cristãos revela que ali era um anjo que deu a lei, que falava com aquele povo, era um anjo caído. Vamos começar aqui em Atos 7:38. Atos, capítulo 7, versículo 38. Vamos começar aqui a ver as passagens bíblicas nos escritos gregos que mostra que aquele ser que deu a lei, na verdade era um anjo e não um Deus todo-poderoso, como as religiões ensinam hoje e até que se contradizem, né? 7:38 de Atos. Aqui é o discurso, o contexto aqui é o discurso de Estevão. Estevão fez uma grande pregação, um grande discurso, uma grande explanação lá para os judeus. E no versículo 38, ele diz: Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai. Olha só, aqui Estevão está falando de Moisés. E aqui no 38 ele fala que Moisés estava com um anjo no Monte Sinai. Ué, aí você tem que raciocinar, pessoal. Você tem que se perguntar com sinceridade e chegar à conclusão correta. Era um anjo ou era um Deus Todo-Poderoso? Porque a própria religião ensina que foi o próprio Deus que deu a lei. Todos, sem exceção, ensinam que essa lei de Moisés veio da parte de Deus. Aqui Estevão revela que foi um anjo. Entende? Aí onde entra aquela criação da teofania. Ah, era um anjo e Jeová estava no anjo. Tá entendendo? Como eles entendem que é o mesmo Deus, e quem deu a lei foi Deus, então eles entendem que ele faz esse marabalismo para te confundir. É por isso que o mestre falou: conheça a verdade, que você vai ser liberto, examine, estude, peça ao Pai iluminação, porque o verdadeiro dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Você vai compreender, pessoal, se for com iluminação do Pai, se for com estudo e meditação. Se não for fora disso, você não vai compreender. Você vai ser presa fácil para esse engano aí. Certo? Então tá aqui bem claro, ó. Atos 7:38. Foi um anjo que estava com Moisés lá no Monte Sinai. Tá claro. Aí outra passagem que aí Estevão, no mesmo capítulo, continua falando essa verdade e no versículo 53, ele diz o seguinte, versículo 53: Vocês que receberam a lei por intermédio de anjo. Olha só, gente, foi anjos que estavam ali com aquele povo, com Moisés, e não o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe obedeceram. Então, mais uma vez, Estevão afirma que foi anjos que deram a lei, ele era um anjo. Os judeus ficaram tão furiosos, tão enfurecidos, porque na mente dos judeus era Jeová, era Deus Todo-Poderoso, o que ele chama de Adonai, meu Senhor, que deu a lei, que escreveu com seu próprio dedo. Os judeus ficaram enfurecidos com essa explanação, com essa verdade que Estevão anunciou ali, que no versículo 54, ó, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Olha só, gente. Estevão aqui pregando a verdade, revelando a eles que o Deus dele é um anjo caído, quem deu a lei foi um anjo e não do Pai verdadeiro. Eles ficaram enfurecidos. E você já conhece o fim de Estevão. Deixa eu ler aqui a morte de Estevão aqui, no versículo 57, ó. Mas os judeus tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Então Estevão foi morto apedrejado pelos judeus, os filhos do diabo, né? Por quê? Porque ele revelou que quem deu a lei lá no Sinai foi um anjo e não o Deus Pai Todo-Poderoso. Os judeus ficaram enfurecidos. Então, aí o motivo dos judeus ter matado Estevão foi essa. Estevão revelou a verdade e eles mataram, né, o discípulo do Senhor Jesus. E revelou que Jeová era um anjo e que não era o Deus Pai Todo-Poderoso. Outra passagem também, pessoal, que nos mostra que a lei no Antigo Testamento não veio do Pai, não veio de Deus, mas sim veio de um anjo caído que engana a humanidade e que se apresenta como Deus verdadeiro.
Está aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3:19. Vamos ler aqui. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de quem a promessa se referia, e foi promulgada por meio de anjos. Certo, pessoal? Pela mão de um mediador. Então foi anjos que deu a lei, por a mão de Moisés, o mediador daquele anjo, de Jeová. Bem, é o seguinte, é só você raciocinar. Peraí, as religiões ensinam que a lei veio de Deus. Os judeus entendem que foi o próprio Jeová que estava ali no Monte Sinai, escreveu nas tábuas. Inclusive, tem uma certa religião aí, defensora da lei, que também ensina dessa forma. Foi o próprio Deus que escreveu. Mas aqui está dizendo que foi anjo. Anjo que estava ali, revelando a verdade, né? Então foi quem? Foi Deus que deu a lei? Foi Deus que escreveu realmente com seu dedo nas tábuas? Ou era um anjo? Fica aí a pergunta, né? Então, pessoal, e para concluir, Hebreus 2, versículo 2, Hebreus também nos dá uma noção de que ele era um anjo que estava com Moisés no Monte Sinai, não o próprio Deus Todo-Poderoso, gente. E como os teólogos gostam de passar o pano na coisa, tem que arrumar uma explicação, aí inventaram o termo teofania, Deus no anjo, era Deus, mas estava no anjo. Contradição e gritante isso aí, gente. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza a toda transgressão e desobediência, recebeu devida punição. Então, Hebreus 2:2 mostra que foi anjos que deram a lei. Aí tem um texto anotado aqui. Esses textos afirmam que a lei veio de anjos. Olha só, pessoal. Esses textos que foi lido afirmam que veio de anjos, a lei. E todos nós sabemos que a Torá ensina que a lei veio de Deus. Concluímos que o Deus da lei é um anjo usurpador. O ministério deste anjo, que é o tetragrama e o de Rei, nós chamamos de Jeová ou Javé, terminou em João Batista, Mateus 11:13, Lucas 16:16. Estou lendo aqui um esboço, certo, pessoal? O ministério desse anjo terminou em João Batista, Mateus 11:13 e Lucas 16:16. O ministério do Deus do Velho Testamento é um ministério de morte e condenação. 2 Coríntios 3, 7, 9. 2 Coríntios 3, 7, 9. Eu não vou ler, estou só aqui citando. Se você quiser anotar e ler depois, porque para o vídeo ficar tão longo a gente ganha tempo, certo? Mas estou aqui citando as passagens. O Deus do Velho Testamento veio para roubar, matar e destruir. Olha só, pessoal. O Deus do Velho Testamento veio para roubar, matar e destruir. As passagens que você vê ele matando, roubando e destruindo, está aqui, ó. Quiser anotar, fica à vontade. Josué 8, do 1 ao 27. Aqui mostra que o povo roubava, saqueava as outras nações. Imagine aí. Vamos imaginar aqui. O Senhor Jesus fundou sua igreja. Certo? Então tá aqui o povo do Senhor Jesus, a igreja. Aí o próprio Senhor Jesus induz esse povo a matar, a roubar as pessoas. E aí? O que você acha? Isso combina com o evangelho? Combina com o Deus verdadeiro? A igreja do Senhor Jesus foi dirigida pelo Senhor Jesus para roubar as pessoas? Não tem lógica, né? Não faz sentido isso aí. Já se você ler Josué capítulo 8, do 1 ao 27, você vai ver que o povo de Israel invadiu as nações para saquear as coisas. O povo de Israel chegou um tempo que era muito rico, milionário. Inclusive hoje todo judeu é rico. Mas se você for ver lá no princípio, lá no início dessa nação, você que lê Bíblia, você deve conhecer, como é que esse povo conseguia riquezas? Era Jeová que mandava do céu para eles? Ouro, gado? Não. Eles invadiam as nações, saqueavam as coisas das nações e ficavam para si. Inclusive traziam muitas das vezes as mulheres virgens e as novinhas para ser suas concubinas. Isso é roubo. E o mestre revela que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então a passagem que você vê o povo roubando da parte de Jeová é Josué 8, do 1 ao 27. Sofonias 12, 9. Sofonias 2, versículo 9 fala que ele é destruidor, ele destrói.
Em Sofonias 2:9 ele diz que vai destruir cidades e tal. E em Isaías 10, do 5 ao 7, ele mata, né? Fala que ele mata as pessoas. Então, aí quando você compara essas passagens e outras com aquilo que o Senhor Jesus falou em João 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, claro que esse ladrão, pessoal, é o Deus de Israel, gente. Não tem pra onde correr. É tanto que o mestre fala que quem veio antes dele é ladrão e salteador, tá compreendendo? No próprio capítulo 10 de João, o mestre fala que quem veio antes de mim é ladrão e salteador. Quem é esse? Quem é esse que veio antes do Senhor Jesus na terra, gente? Jeová, o Deus de Israel. O Deus de Moisés é o ladrão que veio antes de Cristo. João 10, do 8 ao 10. João 10, do 8 ao 10. O mestre fala essa frase que eu acabei de citar. O ladrão, ele fala o seguinte, ó. Vamos ler aqui. Eu não tô evitando ler para o vídeo ficar tão longo, mas deixa eu ler essa passagem aqui, gente. É só você raciocinar. João 10, versículo 8 e 10, pessoal. Vamos ler aqui para concluir o vídeo. O mestre bem claro, quem veio antes de mim? Quem era que estava aqui na terra agindo antes do Senhor Jesus? Antes do Pai verdadeiro? Quem era, gente? Por favor, é só você meditar. É só você raciocinar. Tá aqui, João 10, versículo 8. Olha só o versículo 8. Todos os que vieram antes de mim é ladrão e salteador, ou seja, assaltante. Ué, quem foi que veio antes do Senhor Jesus, pessoal? Que ele governava aqui na terra. Quem era o Deus que se apresentava como o rei da terra? Então, quem veio antes do Senhor Jesus é ladrão e salteador. Foi o Senhor Jesus quem veio nos revelar o Pai. Foi o Senhor Jesus quem nos veio revelar a verdade. João 1:17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, antes do Senhor Jesus, pessoal, quem era que governava? Quem era que agia no meio do povo? Então, o mestre revela que, claro que não existe todas as letras. Eu sempre digo isso. O mestre ele não ia dizer com todas as letras que o Deus de Israel, Jeová, é o ladrão, porque ele seria morto ali mesmo. Você viu agora há pouco o que aconteceu com Estevão, quando falou em Atos 7, quando falou que aquele Deus, aquele ser que deu a lei a Moisés no Monte Sinai era um anjo. Não era o Deus verdadeiro, era um anjo. Você viu o que aconteceu com Estevão. Foi morto apedrejado. E como o mestre não era chegado ainda o tempo dele, a hora dele, ele tinha que falar por parábolas, por enigmas, para despertar o raciocínio do povo. Então, quando ele diz bem claro que quem veio antes de mim é ladrão, quem era que agia antes do Senhor Jesus? Quem é que agia antes do Pai verdadeiro? É só você raciocinar. E você vê várias passagens, Jeová através do seu povo, matando, roubando e destruindo. Tá claro. Não tem nem o que discutir. E concluindo o vídeo, o Deus Pai de Jesus veio em Cristo nos salvar e nos dar vida em abundância. João 10:10, João 3:16 ao 17 e 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Mostra que o Pai, no Senhor Jesus, nos dá vida e vida com abundância, certo? E eu concluo com uma frase aqui, pessoal. Até hoje em dia, tanto o Vaticano quanto os líderes das igrejas evangélicas afirmam que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Será que essas igrejas realmente estão trabalhando para o Senhor Jesus? Então fica aí a pergunta, pessoal. Até falam de Jesus, né? Até falam do Senhor Jesus. É que eu não tenho um engano. Em todo canto que fala de Jesus, Deus está ali, não é assim? Todo canto falou de Jesus, opa, Deus está ali. Será, pessoal? Será que esse povo realmente trabalha para o Senhor Jesus? O que adianta se você fala de Jesus, mas andar na doutrina de Moisés, andar nas leis do Deus de Israel? Então fica aquela confusão, aquela Babilônia. Então, o verdadeiro cristão, ele segue ao Senhor Jesus, ensina sobre o Senhor Jesus, pratica a doutrina do Senhor Jesus e prega o Pai do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro cristão. O evangelho significa boas novas, boas notícias. Se o Senhor Jesus viesse pregar a lei de Moisés, para que pregar o evangelho? Você já parou para raciocinar nisso? Se o Senhor Jesus viesse na verdade, se o Senhor Jesus viesse apenas pregar a lei de Moisés, cumprir a lei, ensinar o povo a cumprir, obedecer, e para que ele veio ao mundo então? Bastava o povo ensinar a lei e já era, compreende? Mas ele, na verdade, pregou o evangelho, que significa as boas novas, boas notícias. Vinho novo.
E o odres velho é a lei de Moisés, certo? Que não salva, mas só condena. E você é salvo, pessoal, pela graça do Pai, por ouvir o evangelho, que é as boas novas de salvação. Então, esse é o vídeo. Espero você ter compreendido. Veja novamente, fique à vontade. Vamos estudar, pessoal. Vamos conhecer o nosso Pai verdadeiro. Então, basta você fazer isso. Seguir o Senhor Jesus e a sua doutrina. Aí você está no Pai verdadeiro. Então, esse vídeo nós mostramos que esse Deus de Israel é o próprio, é um anjo caído. E quem é um anjo caído, segundo o contexto bíblico? É a serpente do Jardim do Éden, que foi expulsa do céu e aqui na terra ficou quietinha, paradinha. O que é que você acha? Hã? A serpente, quando foi expulsa do Jardim do Éden, ficou quietinha aqui na terra? Ah, então, ok, se você entende assim. Mas não, pessoal. Em Apocalipse 12, versículo 9, revela. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 revela que essa serpente engana a humanidade. Como assim? Que engano é esse? Através de quê? Aquele ser sagaz, inteligentíssimo, que tem poder, que o ser humano para ele é uma presa fácil. Mestre do engano, pai da mentira. Você acha mesmo que esse ser ficar paradinho aqui na terra, quietinho? Não, ia se apresentar como Deus verdadeiro e enganar as pessoas. E como hoje faz. E todo mundo segue a besta, né? Adora o dragão. Mas a igreja do Pai Verdadeiro está aqui para pregar o Pai Verdadeiro e libertar você da mentira e vir para a verdade, certo? Então fique firme no Senhor Jesus, ande na doutrina do Senhor Jesus, adore o Pai verdadeiro. Aí sim, você está caminhando na verdade e voltando ao paraíso. Esse é o vídeo Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.